Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária aqui na SBT e também na rede social Facebook. Cerca de 500 residentes de New Jersey que receberam o chamado subsídio de desemprego vão perder a extensão desses benefícios a partir de 4 de setembro. Phil Murphy justificou a medida pelo custo dos mesmos aos cofres do Estado e para combater a taxa de desemprego, que é agora de 7,3%. Cerca de 500 mil residentes de New Jersey, presentemente no Fundo de Desemprego, que receberam uma extensão desses benefícios emitidos em resposta à pandemia, perderão os mesmos na próxima semana após a sua expiração, anunciou o governador Phil Murphy durante o seu briefing ontem, segunda-feira. Murphy referiu que não irá manter essa extensão de benefícios porque essa medida custaria ao Estado centenas de milhões de dólares a cada semana. A maneira adequada de estender os benefícios é por meio de ações federais, não uma colcha de retalhos de ajudas estatais. A realidade é que continuar com o benefício de 300 dólares por semana por meio de recursos do Estado teria um custo proibitivo. Custaria, no momento, pelo menos 314 milhões por semana e isso não podemos fazer, referiu Phil Murphy. A taxa de desemprego de New Jersey é presentemente de 7,3% e o Estado recebeu 6,2 bilhões em fundos federais do American Rescue Plan. No auge da pandemia, a taxa de desemprego do Estado atingiu 16,6% em abril de 2020, de acordo com dados federais. Esta medida implica que 3 programas federais terminarão agora, que Murphy optou pela não extensão de benefícios. Cerca de 250 mil habitantes de New Jersey estão atualmente a receber assistência ao desemprego pandémico, o chamado PUA. O programa oferece benefícios para pessoas que normalmente não se qualificariam para o mesmo, incluindo trabalhadores por conta própria. Outras 190 mil pessoas receberam compensação de desemprego de emergência pandémica, que adicionou 13 semanas de benefícios para pessoas que esgotaram seus pagamentos regulares. Além disso, os residentes deixarão de receber o pagamento suplementar adicional de 300 dólares por semana. New Jersey é o estado com a 5ª maior taxa de desemprego do país, atrás de Nevada, Nova York, Novo México e Califórnia. E já sabe, portanto, cerca de 500 mil de pessoas aqui nos Estados Unidos, todos aqueles que usufruíam do subsídio de desemprego e eram trabalhadores por conta própria, também cerca de 190 mil pessoas que receberam 13 semanas adicionais e todos aqueles que estavam a receber 300 dólares adicionais devido à pandemia, a partir do dia 4 de setembro, essa extensão não vai ser ou não vai estar presente. Várias razões, portanto, os custos elevados e também o facto de praticamente todos os negócios estarem à procura de empregados e neste momento não há gente para trabalhar. Mas outro tema quente hoje foi o discurso de Joe Biden. O presidente falou hoje à nação norte-americana sobre o final da guerra no Afeganistão, defendendo a retirada caótica de Cabul, um dia depois de que os últimos aviões militares americanos deixaram o país, concluindo a guerra mais longa, quase 20 anos depois de ter começado. Biden considerou os esforços de evacuação de Cabul uma missão de misericórdia e de extraordinário sucesso, elogiando os militares dos Estados Unidos pelo seu trabalho, recordando os 13 mortos, depois de que o porta-voz dos Talibã terem visitado o aeroporto de Cabul, para onde milhares tentaram fugir. Avançou ainda que a grande maioria dos norte-americanos que quiseram abandonar o país conseguiram sair, embora haja algumas pessoas que queiram permanecer no país. Para os que ficarem e mudem de opinião, querendo sair do Afeganistão, Biden prometeu ajuda para que abandonem o mesmo. E esta é uma situação de veras complicada. Porquê? Porque terminou a guerra mais longa dos Estados Unidos, que começou precisamente com os atentados terroristas de 11 de setembro
de 2001. O último C-17 norte-americano a deixar o Afeganistão levou a bordo o embaixador norte-americano e vários diplomatas. Os aviões conseguiram ainda retirar 123 mil civis, mas nem todos conseguiram deixar o país. Na noite de Cabul ouviram-se tiros, desta vez não de combates, mas tiros de celebração pelo fim do processo de retirada das tropas norte-americanas, pondo fim a 20 anos de intervenção no país. Foi a guerra mais longa dos Estados Unidos, que começou com os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Embora Joe Biden diga que o objetivo de desalojar a Al-Qaeda está cumprido, a verdade é que os talibãs estão de regresso ao poder e todos temem um regresso ao terror dos anos 90 do século passado. A retoma do controle de todo o país por parte dos talibãs deu-se de forma galopante assim que as potências estrangeiras começaram a retirar as tropas. O último C-17 norte-americano a deixar o Afeganistão levou a bordo o embaixador e vários diplomatas. Os aviões conseguiram ainda retirar 123 mil civis. Esta operação foi um esforço global em todos os sentidos. Muitos países deram contribuições robustas a esta operação ao trabalharem ao nosso lado no aeroporto. Agradecemos muito este apoio. Os voos militares norte-americanos no Afeganistão terminaram. Abriu-se um novo capítulo no nosso compromisso com o Afeganistão, que vamos liderar através da diplomacia. Terminou a missão militar, começou uma missão diplomática. Blinken reafirma aquela que tem sido a doutrina da administração Biden de limitar ao mínimo a presença militar norte-americana no estrangeiro. Quanto à frente diplomática, os assuntos com o Afeganistão vão agora ser tratados na embaixada no Catar. O aeroporto internacional de Cabul é agora controlado pelos talibãs. Os voos ainda não foram retomados devido, segundo o grupo islâmico, a alguns problemas técnicos. Os talibãs asseguraram esta terça-feira o controle total do aeroporto internacional de Cabul. Os líderes do movimento extremista islâmico afirmam que deram uma lição ao mundo após o último avião norte-americano ter descolado, marcando o fim de 20 anos de guerra, a mais longa dos Estados Unidos. Numa ação simbólica, os talibãs caminharam pela pista do aeroporto vestidos com a farda militar americana, assinalando a vitória, flanqueados por combatentes da unidade de elite dos rebeldes Badri. Os talibãs também dispararam para o ar como forma de comemoração. Os guardas de serviço mantiveram afastados os curiosos e os que de alguma forma ainda esperavam apanhar um voo para fora. Numa entrevista a uma televisão estatal afegã, o porta-voz talibã referiu o reinício das operações no aeroporto, que continua a ser uma saída importante para os que querem deixar o país. Acrescentou ainda que se houver necessidade de ajuda técnica ou logística para reparar a destruição, poderão pedir ajuda ao Catar ou à Turquia. E os Estados Unidos foram ajudados pelos talibãs na escolta de norte-americanos para o interior do aeroporto de Cabul. Entretanto, os talibãs lançaram desde a madrugada vários ataques à região setentrional de Panjshir, a única das 34 províncias do país que não se encontra sob o controle dos islamitas radicais. Os Estados Unidos concordaram secretamente com os talibãs em escoltar grupos de norte-americanos para o aeroporto de Cabul, onde se esperava que fossem retirados do Afeganistão, revelou hoje a imprensa local. A cadeia CNN relatou pormenores de um acordo secreto entre os militares dos Estados Unidos e os talibãs como parte da operação de evacuação e retirada do Afeganistão, que terminou na segunda-feira e marcou o fim de uma guerra de 20 anos dos norte-americanos em solo afegão. Como parte do acordo, os talibãs recolhiam os norte-americanos em pontos de reunião estabelecidos nos arredores do aeroporto Hamid Karzai, em Cabul, indicou a CNN, que citou 2 funcionários do Departamento de Defesa que falaram sob condição de anonimato. Nesses locais, os talibãs verificaram as credenciais dos norte-americanos e depois conduziram-nos numa curta distância até às instalações aéreas já no aeroporto. As forças norte-americanas estabeleceram uma porta secreta pela qual acediam os cidadãos, abrindo caminho através de milhares de pessoas, principalmente afegãos à espera de entrar. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse hoje que nas últimas semanas foram retirados entre 5.500 e 6.000 norte-americanos do Afeganistão. Sullivan calculou que o número de concidadãos ainda no Afeganistão
são cerca de 100, depois de o Pentágono e o Departamento de Estado terem indicado pelo menos 200 norte-americanos que permaneciam no país. Entretanto, os talibãs lançaram desde a madrugada vários ataques à região setentrional em Panjshir, a única das 34 províncias do Afeganistão que não se encontra sob o controlo dos islamitas radicais, mas as tropas deste bastião conseguiram repelir a ofensiva. E a preocupação mundial é evidente. As Nações Unidas pedem aos talibãs que cumpram as suas promessas e garantam uma vida livre a todos no Afeganistão. Os talibãs prometeram um regime mais suave e mais respeitador dos cidadãos do que aquele que vigorou nos anos 90, antes da invasão norte-americana. No entanto, a comunidade internacional tem dificuldade em acreditar nessa narrativa e teme pelos direitos humanos, em especial das mulheres. A ONU pede aos talibãs que honrem o que prometeram e garantam uma vida livre a todos no Afeganistão, assim como que deixem sair quem o deseja fazer. É a essência da resolução redigida pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, votada no Conselho de Segurança das Nações Unidas e aprovada com 13 votos a favor. A China e a Rússia abstiveram-se. O Conselho de Segurança da ONU adotou a Resolução 2593, que deixa clara a nossa expectativa de que qualquer afegão ou estrangeiro que queira deixar o Afeganistão o possa fazer de forma segura, seja por via aérea ou pelas fronteiras terrestres. Em entrevistas e várias declarações, os talibãs prometeram um regime mais suave e mais respeitador dos cidadãos do que o que vigorou nos anos 90, antes da invasão norte-americana. No entanto, a comunidade internacional tem dificuldade em acreditar nessa narrativa e teme pelos direitos humanos, em especial das mulheres. O presidente francês Emmanuel Macron exige provas do respeito por essas liberdades para que haja um reconhecimento internacional do regime talibã. No entanto, há notícias de atos de vingança por parte dos novos donos do poder no Afeganistão, o que faz temer o pior em termos de respeito pelas liberdades. E nós acreditamos que a procissão ainda vai no adro. Eu quero relembrar que no final da semana anterior um ataque com rockets matou 13 norte-americanos e foi reivindicado pelos jihadistas do Estado Islâmico que estão também em guerra declarada com os talibãs. Temos agora 3 fações, os ocidentais, os norte-americanos, depois os talibãs, que estão no poder no Afeganistão, e também os rebeldes jihadistas, o que cria um ambiente de clara desconfiança e incerteza. Joe Biden falou hoje que é necessário proteger os norte-americanos. Eu acredito que 20 anos depois, as memórias do 11 de setembro, lamentavelmente, perduram e poderão perdurar por mais tempo. Mas vamos agora mudar de assunto. Os habitantes do estado de Louisiana medem a dimensão dos estragos provocados pela passagem do furacão Ida. O furacão passou a tempestade tropical, mas continua a ameaçar agora o Mississippi. Entre ruas inundadas, eletricidade cortada e tetos arrancados, os habitantes do estado norte-americano do Louisiana medem a amplitude da devastação provocada pela passagem do furacão Ida, que fez pelo menos 2 vítimas mortais. O governador do Louisiana qualifica a situação de catastrófica. O furacão, acompanhado de ventos de até 240 km por hora, trouxe à memória a passagem do Katrina há exatamente 16 anos, que fez mais de 1.800 mortos. Sabíamos que o furacão tinha o potencial para causar danos em massa e foi exatamente a isso que assistimos. Muitas pessoas ainda estão a lidar com os efeitos da tempestade e inundações. Há estradas cortadas devido aos escombros e linhas de eletricidade caídas. Para além dos estragos provocados pela intempérie, milhares de pessoas enfrentam agora a possibilidade de várias semanas sem abastecimento elétrico. O furacão perdeu intensidade e passou a tempestade tropical à medida que avança pelo Mississippi, mas leva consigo ainda a ameaça de inundações naquele que é um dos estados mais pobres do país. E a tempestade tropical deverá chegar no princípio desta noite aqui à costa leste, nomeadamente a New Jersey,
onde são esperadas nos próximos 2 dias fortes chuvadas e as consequentes enchentes que têm também marcado a realidade e a atualidade de cidades como Newark, Lodi e todas aquelas localizadas junto ao Rio Passaic, por exemplo. Estão esperadas fortes chuvadas, como referi, e iremos acompanhar amanhã e também na quinta-feira o desenrolar desta tempestade tropical. Mas há outros assuntos também que preocupam aqui nos Estados Unidos. Um deles são os incêndios, que continuam a dominar a atualidade na Califórnia. Agora, a região de Salt Lake Tahoe, com cerca de 22 mil habitantes, iniciou um processo de evacuação devido aos incêndios. Todas as florestas nacionais da Califórnia estarão fechadas até 17 de setembro. A região de Salt Lake Tahoe, na Califórnia, é um destino turístico de excelência nos Estados Unidos, que há mais de 2 semanas tem sido lavrada por incêndios. Os fogos ameaçam a cidade com mais de 22 mil moradores que tentam agora evacuar a mesma. O alerta de evacuação foi imposto ontem, segunda-feira, à medida que os incêndios se aproximam rapidamente da região. As autoridades tentam acalmar a população à medida que conduzem as evacuações, quase que de bairro em bairro. Com a aflição e o desespero de milhares, abandonar a cidade tem sido um problema. Nos poucos acessos considerados seguros, formou-se um engarrafamento que junta centenas de carros que esperam longas horas para abandonar a zona. As imagens satélites já disponíveis constatam a dimensão dos fogos, que já queimaram uma área superior a 72 mil hectares. O forte vento, as temperaturas altas e o terreno acidentado dificultam o combate às chamas, tanto que a previsão dos bombeiros para extinguir o incêndio tem sido sucessivamente adiada. O Corpo de Bombeiros acredita-se só em meados de setembro é que o incêndio estará totalmente dominado. Tendo em conta a ameaça, o Serviço Florestal dos Estados Unidos anunciou que todas as florestas nacionais da Califórnia vão estar fechadas até 17 de setembro. Uma triste realidade, e como referimos, já foram evacuados milhares de pessoas. A área ardida na Califórnia atinge já 2 vezes o tamanho do estado de Rhode Island, para termos uma ideia da dimensão da catástrofe. Miguel Ávila dá-nos todos os pormenores. Aqui na Califórnia estão ativos 15 grandes incêndios florestais, que já arderam 1,8 milhões de acres. Isto equivale a quase 2 vezes a área do estado de Rhode Island. Já arderam 2.826 estruturas e combatem as chamas mais de 15 mil bombeiros. O maior incêndio e já o segundo maior na história da Califórnia é o de Dixie, que abrange já 5 condados a norte de Sacramento e já ultrapassou os 807 mil acres e está apenas 48% contido. Este fogo arde há 49 dias e coloca atualmente em perigo mais de 16 mil estruturas. O incêndio de Caldor começou há 17 dias no condado de Eldorado, mesmo a sul de Lake Tahoe, e já ultrapassou os 192 mil acres e está apenas 16% contido, colocando em perigo mais de 20 mil estruturas, 653 delas já destruídas. Foram evacuadas milhares de pessoas e a Autostrada Nacional 50 está encerrada. Embora localizada a 5 mil pés ou 1.500 metros de altitude, as temperaturas continuam a alcançar os 90 graus Fahrenheit, 32 graus centígrados. O incêndio de Monument teve início há um mês na Floresta Nacional Shasta Trinity e já ardeu 170 mil acres e está 29% contido. Com vários incêndios em florestas nacionais, estas estarão encerradas no próximo fim de semana. Estas florestas nacionais costumam ser polo de atração durante o fim de semana do Labor Day, para famílias gozarem esse fim de semana, que muitos consideram ser o fim do verão. A presença de uma alta pressão no sul dos Estados Unidos irá enfraquecer e deslocar-se para leste, dando origem a temperaturas mais sazonais aqui na Califórnia. As condições quentes e secas permanecerão em todo o norte da Califórnia, com tempestades passando pelo sul do estado. O aviso encarnado, esse vai manter-se na Sierra Nevada devido aos ventos e à baixa umidade. Miguel Ávila, na Califórnia, com mais um excelente trabalho. Helena da Silva Hughes, presidente do Centro de Assistência ao Imigrante em New Bedford,
uma organização muito ativa na comunidade que ajuda muitas centenas de portugueses, está hoje connosco. Helena, quantas pessoas o centro ajuda aí em New Bedford? Temos 12 mil, 40% desses 12 mil é de língua portuguesa, 40% é de língua espanhol, 10% o crioulo, Cabo Verde, pessoas de Cabo Verde, mas o resto é totalmente, muito como se diz, diverse, não é? Dos outros países. Já tiveram vítimas portuguesas em relação à Covid? Sim, infelizmente nós tivemos principalmente pessoas da terceira idade, portugueses da nossa comunidade. Infelizmente temos tido mais, vou dizer, de conhecimento, não é? Do meu conhecimento, tivemos talvez umas 15 pessoas, descendentes portugueses, não é? Mais ou menos, maior deles pessoas da terceira idade. Tivemos pessoas que estavam em nursing homes, que também faleceram, e pessoas que não estavam em nursing homes, estavam em casa e tinham pessoas que iam lá ajudá-los, não é? E o que acontece é que essas pessoas que estão em nursing home, como todos nós sabemos, ou as pessoas que estão em casa e que estão a precisar de pessoas que vão para casa ajudar, não foi eles que tiveram a pagar, quer dizer, tiveram o Covid, mas foi as pessoas que iam para os ajudar, que estavam a trabalhar, que levarem o Covid para esta comunidade, não é? Que todos nós já sabemos disso. E então isso tem sido muito difícil. Isso é logo, vai fazer já 1 ano e meio, não é? Em março, uma das coisas, logo que continuamos a trabalhar com as vacinas, automaticamente as vacinas nós levamos às igrejas, não é? Às igrejas portuguesas, às igrejas cabo-verdianas, e agora continuamos nas igrejas, mas agora temos mais para as igrejas espanhóis, porque aqui na área de New Bedford, só 43% da nossa população aqui na área de New Bedford são vacinados. E as pessoas que não estão a receber a vacina é mais a comunidade hispânica. Também tens aí alguns teimosos. O que acontece é triste dizer isso, mas o que acontece é que este é um assunto de saúde pública, não é? Mas infelizmente nos Estados Unidos isto tem sido também quer dizer, politicamente está metido nesta vacina, que é a razão que eu acho que uma das razões que nós temos a ver muita comunidade que está a rejeitar a vacina, porque não estão a ouvir só a ciência, mas estão a meter a política neste assunto que é uma crise, não é? Mas o que acontece é que, infelizmente, a nossa comunidade portuguesa está metida nessa conversa, que é triste, mas é verdade. Obrigado, Helena. Helena, que lidera uma organização de veras importante para todas as comunidades migrantes na Nova Inglaterra. E da Nova Inglaterra vamos até a Austrália, que é presentemente um dos epicentros da pandemia. E hoje, surpreendentemente, decorreram dezenas de manifestações registadas no país, com residentes a protestarem contra as medidas de confinamento. As autoridades detiveram 135 pessoas. Pelo menos 135 pessoas foram hoje detidas na cidade de Sydney, epicentro da terceira vaga de Covid-19 na Austrália, por participarem em pequenos protestos de rua silenciosos contra o confinamento. As 69 manifestações, coordenadas através das redes sociais, foram realizadas em frente ao Parlamento de Nova Gales do Sul, com sede em Sydney, e frente às câmaras municipais. Outros grupos de pessoas também se juntaram, muitas das quais sem usar máscara facial, noutras cidades do estado, bem como dos estados vizinhos de Queensland e Victoria. As manifestações foram organizadas inicialmente por camionistas para protestar contra a vacinação obrigatória daqueles que residem em Sydney, mas também por trabalhadores de atividades essenciais que têm de se deslocar entre Nova Gales do Sul e o estado vizinho de Queensland. Estas manifestações de rua surgem na sequência de protestos realizados no final de julho e início deste mês, que atraíram milhares de pessoas em Sydney e Melbourne.
A Austrália luta contra um surto da variante Delta da Covid-19 que forçou a cidade e as comunidades vizinhas a serem confinadas a partir do dia 26 de junho. E da Austrália para Portugal, onde foram registados mais 1.908 novos casos de Covid-19 e 13 mortes. O número de internamentos baixou e a variante Delta é 100% responsável pelos novos casos de infecção no país. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 13 mortes e 1.908 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 677 doentes, menos 28 do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos estão 136 doentes, menos 13 do que ontem. Por regiões, o Norte soma esta terça-feira 744 casos e 2 mortes. Lisboa e Val do Tejo conta com 619 infectados e 7 vítimas mortais. O Centro registra 292 novos casos, o Algarve contabiliza 141 contágios e 3 mortos e o Alentejo soma 82 infecções. Nas regiões autónomas, os Açores somam 9 casos e uma vítima mortal e a Madeira conta com mais 21 infectados. Segundo o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, a variante Delta do coronavírus é a única em circulação em Portugal, sendo responsável por 100% das infecções em todas as regiões do território nacional. E agora temos alguma estatística que nos permite entender a dinâmica desta pandemia. Portugal registrou este mês, apesar de a grande maioria da população estar vacinada contra a Covid-19, mais de 69 mil casos de infecção. Isso representa mais 898% do que os 6.940 casos detectados em agosto do ano passado. A mesma tendência verifica-se ao nível dos óbitos, com 87 mortes atribuídas à Covid-19 em agosto de 2020 e, vejam bem, 382 no corrente mês de agosto que hoje termina, o que representa um crescimento de 339% na comparação entre os 2 meses. E a minha pergunta, a pergunta que eu quero fazer neste momento é: o que é que seria de nós, por exemplo, sem a disponibilidade de vacinas? São números como estes que nos fazem pensar, são números como estes que nos chamam realmente a atenção, e com aumentos drásticos, mas com opções para balancear. Vamos imaginar o que seria se não tivesse sido ainda ou estado disponível esta vacina. Pense, por favor, e continue a pensar num modo global, porque muitas vezes nós tentamos somente pôr o nariz onde somos chamados, àquilo que nos interessa, e perdemos um bocadinho da lógica que faz de nós também pessoas que nos difere de todos os outros animais, porque podemos pensar. Vamos agora ao desporto. O futebolista Ruben Semedo foi hoje ouvido pelas autoridades gregas sobre a alegada violação a uma jovem de 17 anos. O jogador negou as acusações e deve conhecer as medidas de coação na próxima quinta-feira. O futebolista Ruben Semedo pode enfrentar uma pena de prisão perpétua se for considerado culpado pela alegada violação de uma jovem de 17 anos. O Código Penal grego considera a violação em grupo um crime hediondo. O jogador do Olympiacos foi esta terça-feira ouvido em tribunal. À saída, falou pela primeira vez em público. Disse estar inocente e acusou a jovem de mentir por dinheiro. É tudo por causa do dinheiro. Vocês vão ver. E quero que vocês venham novamente quando for declarado inocente, referiu aos jornalistas. Se eu não fosse um futebolista, nada disso teria acontecido, continuou Semedo. O momento foi captado pelas televisões gregas que estavam à porta do tribunal. O advogado internacional português revelou novos pormenores sobre o caso. Diz que a jovem continuou em casa do jogador depois da alegada violação e que lhe mandou uma mensagem para se encontrarem na noite seguinte. As medidas de coação deverão ser conhecidas entre amanhã e quinta-feira. A jovem terá dito às autoridades que conheceu Ruben Semedo num bar da cidade de Oroppo, alegando que o jogador embebedou e levou-a para a sua casa, onde terá consumado a alegada violação. Por ter consumido uma grande quantidade de álcool, fui para um dos quartos da casa e adormeci. Pouco depois, o segundo erguido entrou e, aproveitando-se da minha situação, obrigou-me a ter relações sexuais, contou a menor.
Pouco depois de sair, Ruben Semedo entrou na mesma sala, trancou a porta e obrigou-me a ter relações sexuais também, afirmou ainda. O relato da jovem é confirmado por uma amiga de 16 anos, testemunha no processo, com quem esteve nessa noite. E o mercado de transferências em Portugal encerrou há pouco mais de 28 minutos e eu tenho o prazer de ter hoje comigo para comentar um movimento das últimas horas, o Pedro Pires. Olá, Pedro. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite a todos. Pedro, desde já obrigado pela tua presença. Sim, claro. A semana começou com Ronaldo no Manchester United, um negócio de 23 milhões, Exato. penso eu. Como é que viste, para começar, portanto, essa transferência que surpreendeu quando se pensava que ele poderia ir para o City, acabou no United, o bom filho à casa retorna, não é? Exatamente. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Acho que era o normal. O Manchester sempre mostrou que teve interesse em Cristiano se ele estivesse disponível. Acho que o Manchester City realmente nunca teve na corrida por Cristiano Ronaldo. Bem, em termos financeiros, Guardiola já o fez saber que o Manchester City não estava não estava numa boa posição financeiramente. Portanto, estava disponível e o Manchester teve que fazer alguma coisa para Ronaldo voltar a casa. Agora, o grande vencedor desta volta à casa de Cristiano Ronaldo, para mim, na minha opinião, é o Sporting Clube Portugal. O Sporting conseguiu já em transferências com o Cristiano já um valor a rondar os 20 milhões de euros. Com esta transferência, a volta à casa de Cristiano, o Sporting agora consegue mais 300 mil euros, que é muito bom para o clube e bom para a Liga em si. Hoje, Pedro, houve muitas movimentações, sim. muitas surpresas. Vamos começar pelo campeão, o Sporting. Nuno Mendes vai ser colega de Messi. O que é que aconteceu no universo feminino? Exato. No ano e meio mudou a vida de Nuno Mendes completamente. Já está oficializada, aliás, a ida de Nuno Mendes para o Paris Saint-Germain. Nuno Mendes vai com um empréstimo opcional, não é obrigacional, como a gente pensava ia ser, vai ser opcional por 7 milhões de euros e então isto pode rondar os 47 milhões no total, considerando que o PSG fica com uma opção de 40 milhões de euros. Pablo Sarabia também está envolvido no negócio e vai rumar ao Sporting, já foi oficializado aliás pelo Sporting também, portanto é um jogador que ganha 7 milhões de euros brutos e esse valor vai ser pago 100% pelo Paris Saint-Germain neste ano de cedência. Portanto, o Sporting a conseguir também aí um ótimo reforço. Sem dúvida. Sporting que também anunciou Gonzalo Plata, que vai rumar a Espanha. A Espanha, Gonzalo Plata vai para o Real Valladolid, vai para um ano de cedência sem opção, portanto para o clube, portanto é bom, porque é um jogador que pode vir a render algum dinheiro ao Sporting, vai ser cedido, acho que ele vai ter mais tempo de jogo em Espanha do que teria nesta equipa de Rubén Amorim. E do Sporting vamos para o Benfica, onde as águas estiveram muito agitadas. Falou-se até em Samaris para o rival da segunda circular. O que é que aconteceu no universo benfiquista? O Benfica hoje teve várias coisas a acontecer. Começou logo de manhã com o empréstimo de Florentino para o Getafe. Florentino vai ser cedido uma época para o Getafe sem opção de compra, o que é muito bom porque é um jogador com potencial enorme que pode vir a render muito dinheiro ao Benfica. Temos também a João Ferreira cedido ao Guimarães. João Ferreira é um jogador com uma opção de compra de 5 milhões por 50% do passe. Também Tomás Tavares, que vai ser colega de equipa de Joelson Fernandes do Sporting no Basileia, os dois jogadores cedidos. Chiquinho para mim não foi um choque, mas acho que é um bom negócio, considerando que Chiquinho é cedido sem opção de compra, vai poder jogar, vai ter mais tempo de jogo do que teria naquele meio campo do Benfica, portanto Chiquinho vai rumar ao Sporting Clube de Braga. Outra nota, Vinícius foi oficializado no PSV Eindhoven com 2,5 milhões pela cedência do avançado brasileiro e também com 10 milhões de euros na opção para o Benfica, para o PSV, aliás. Soubemos agora também há pouco que houve duas ofertas de última hora pelo Seferovic, uma de empréstimo do Nantes e também uma do Sevilha, que mostrou interesse em conseguir o avançado
mas viemos a saber também que Seferovic não queria sair do Benfica e optou por ficar às contas de Jorge Jesus. Infelizmente ainda é um jogador que está lesionado, mas que pode vir render também esta época em termos de golos. Em relação ao Futebol Clube do Porto, o Braga foi pescar ao Dragão. É verdade, o Braga foi pescar ao Dragão e o Braga conseguiu um grande jogador em Diogo Leite. Diogo Leite é um jogador com muito potencial, ainda só ouviu falar que poderia ter sido uma maneira do Porto conseguir uma oferta de última hora, fazer uma oferta de última hora por Al-Musrati, também era um jogador que estava muito cobiçado pelo Benfica, mas Diogo Leite vai arrumar ao Braga por empréstimo, não parece que Al-Musrati vai sair de Braga. Também no Futebol Clube do Porto, Sérgio Oliveira foi avançado pela TSF, que vai ser cedido ao Roma, mas ainda não há oficialização dos clubes, portanto não temos a certeza. O mercado já fechou, mas se há um negócio que está pendente, a FIFA pode aprovar esse negócio e não será problema. Noutra coisa no Porto também que é muito importante, que é um grande jogador, Corona. Corona teve para ir para o Sevilha no último mês, falou-se disso, e Corona, aliás, vai também ficar no Futebol Clube do Porto. E poderá, no final da época, sair a custo zero. Aliás, poderá, já em janeiro poderá negociar. A nível internacional, as águas também andaram agitadas em Barcelona. Andaram. Falou-se do negócio do Griezmann voltar ao Atlético Madrid com a cedência de João Félix para o Barcelona. Viemos a saber que isso já foi oficializado pelo Atlético Madrid sem João Félix rumar a Barcelona. João Félix vai ficar em Madrid e vai ter uma frente forte. Diego Simeone vai ter uma frente forte com Luís Soares, João Félix e Antoine Griezmann, que foi a casa dele e onde ele rendeu mais profissionalmente. Poderemos dizer que estão lançados todos os dados para uma época futebolística ao mais alto nível. Pedro, muitíssimo obrigado pela tua presença. E foi a atualidade, portanto, o último dia de transferência do mercado futebolístico mundial. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8455, 1,1826, o real 5,1409, 0,1945. Bem, já referimos que esta noite vai começar a chuva, mas a tempestade tropical está mesmo a chegar aqui, mas todos os detalhes estão com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 72 graus, Filadélfia com aguaceiros com 72 graus, Nova Iorque com aguaceiros com 72 graus, Boston com aguaceiros com 75 graus, Hartford com aguaceiros com 70 graus, Danbury com aguaceiros com 69 graus, Miami com trovoada com 90 graus, Palm Coast com trovoada com 88 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 79 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Muita chuva para amanhã, por isso mesmo não se esqueça do chapeuzinho de chuva. Vamos agora encerrar o espaço de notícias. Vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta. Por isso mesmo fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. De setembro de 2001, 2.983 vítimas mortais. Primeiro embate na Torre Norte às 8h46, o segundo na Torre Sul às 9h03. O inacreditável acontece, a Torre Sul desaba às 9
10h59. A Torre Norte, às 10h28. 9 luso-americanos perderam a vida nos atentados. Depois de 20 anos, há feridas ainda por sarar. No Pentágono, na Pensilvânia, no Ground Zero. Há perguntas que ainda não têm resposta. As histórias nunca antes contadas. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Centers traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Centers é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com especialista em gengivos, Doutora Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Centers. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos. Especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Antes de irmos à primeira chamada do dia, tenho alguma informação que é pertinente para o próximo final de semana, que é um final de semana alargado, já que segunda-feira é feriado. As festas em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem vão decorrer aqui em Newark. A atividade religiosa concentra-se na missa na Igreja de Nossa Senhora de Fátima pelas 11h30 da manhã e depois a procissão pelas 3h30 da tarde. Vai decorrer também os tradicionais arraiais, por isso mesmo uma ótima opção para este final de semana. Quero também lembrar que em Cumberland e Ludlow vão decorrer as festas em honra de Nossa Senhora de Fátima, nessas duas localidades em Massachusetts, onde nós também iremos marcar presença com uma série de reportagens. Por isso mesmo, são motivos mais do que suficientes para que acompanhe toda a nossa programação e desde já falar que no próximo dia 11 de setembro vamos ter uma edição especial nesse sábado para celebrar 2 décadas desde o fatídico atentado que mudou o mundo e que ainda hoje continua com feridas por sarar. Vamos ter um programa cheio de muita informação que possivelmente só agora vai conhecer, por isso mesmo não perca essa oportunidade e fique na nossa companhia. Tem também aqui a informação em relação a New Jersey. A notícia de abertura foi que 500 mil pessoas irão perder os benefícios adicionais do Fundo de Desemprego. Já sabe, se estava a receber os $300 ou a Estrela de
semanas adicionais, ou então se era trabalhador por conta própria, todos esses benefícios no dia 4 de setembro não vão estar mais aí. Vamos à primeira chamada da noite. Olá, muito boa noite. Boa noite, Sr. Henrique. Obrigado pelo programa de vocês todos e de informações que dão a todos os portugueses. Uma pergunta que eu gostava de fazer. Se por casualidade o cartão de cidadão está a caducar para o ano que vem, se eu mudar para Portugal, tenho que mudar a direção para Portugal, não é? No caso de eu ir de vez. Correto. Portanto, o cartão de cidadão vai caducar para o ano. Quando é que o senhor está a tentar ou a planear regressar a Portugal? Provavelmente abril, maio. Portanto, dependendo de quando é que é a validade, se é por essa altura que caduca, poderá, assim que chegar a Portugal, imediatamente renovar aí já com o novo endereço. Se preferir fazê-lo aqui, se só vai, por exemplo, caducar no final do ano, poderá também fazê-lo, sabendo que depois terá que tratar da renovação. Mas pode fazer de qualquer maneira, não há problema. Pois, ele caduca acho que em agosto. Ou eu ir para lá, posso mudar a direção e já renovo lá. Renova logo automaticamente para evitar aqui a longa espera. Correto. Porque eu acho que não tem lógica estar a renovar aqui e depois estar a mudar uma direção, a dar daqui e depois dar de lá outra vez. Olha, só uma pergunta indiscreta. É cidadão americano? Sou, sim, senhor. Ótimo, ótimo. Perguntei-lhe porquê, porque hoje, por acaso, tive o prazer de falar com 2 ou 3 antigos residentes nos Estados Unidos que estão em Portugal, com várias perguntas sobre reformas e tudo mais, e sendo cidadão americano, o processo é muito mais fácil e depois tem outra componente muito boa, é que não tem que descontar nada da reforma para o qual trabalhou aqui. Por isso mesmo, é este o conselho que eu dou. Ainda bem que é, porque é sempre uma boa notícia. Pois, uma pergunta que já estamos a falar nisso. Se eu, no caso, porque tenho alguém da minha família que é só tem o green card, se estiver a viver em Portugal, ele tem que mudar a direção que tem aqui, tem que pôr a direção no cartão de cidadão em Portugal também? Portanto, ele só tem o green card, mas vive em Portugal, deve ter no cartão de cidadão, deve ter a direção de Portugal, correto? Se está lá. Pois, não, porque por acaso ainda tem a daqui, mas ele vai caducar também agora breve, não sei qual pois, é. Mas... deve fazer porquê? Porque a nível de carta de condução, depois tem que conduzir lá com a carta de Portugal, não pode. Portanto, para evitar qualquer desses problemas, é bom cumprir a lei, está bem? Pois, está bom, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo seu programa. Obrigado, uma boa noite para si. E, portanto, isso é outra questão. Tenho a certeza que quando se tem um cartão de cidadão com a morada aqui nos Estados Unidos e se vai para Portugal e ainda tem 2 ou 3 anos, tenho a certeza que faz essa alteração. Porquê? Porque não quer ser apanhado em contrapé, por exemplo, a conduzir com uma carta portuguesa e o cartão de cidadão aqui. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem tenho gosto de falar? Luís Tavares. Olá, em que é que eu posso ajudá-lo? Eu tenho passagem marcada para o dia 24 de setembro. Essas novas regras contra em vigor, isso não vai afetar a minha viagem, pois não? Ok, 24 de setembro. Primeiro de tudo, o senhor é português, portanto pode viajar para Portugal sempre que quiser. As novas regras que ontem foram anunciadas pela União Europeia dizem que, portanto, cada americano deve estar vacinado para entrar no espaço europeu. Mas depois cada país pode ter a sua regra adicional. O governo português ainda não se pronunciou, mas independentemente daquilo que seja a decisão a ser tomada, uma coisa é certa, como português de direito, pode entrar em Portugal sempre que quiser. Agora, falta saber a questão da quarentena, se vai ser, portanto, obrigatória, não vai ser obrigatória, isso aí é o que temos que esperar, mas o senhor, como português, pode entrar sempre em Portugal. Não, nesse caso só tenho o passaporte americano. Mas nasceu cá ou nasceu em Portugal? Não, nasci nos Açores. Então, o seu passaporte diz que é natural de Portugal, portanto, é português em toda a parte do mundo. Se viajar numa sexta-feira, tenho que fazer o teste PCR
na terça ou na quarta, não é? Portanto, se viaja na sexta-feira, tem que fazer na quarta. Na terça não vai dar. São 72 horas antes do dia da viagem. Portanto, quarta é um dia, quinta é o segundo dia, sexta-feira o dia da viagem é o terceiro dia, 72 horas. Portanto, tem que fazer... E era muito a pergunta. A minha esposa vai viajar com o passaporte caducado e com o cartão de cidadão, porque nós não conseguimos vaga aqui no consulado americano para fazer. Mas eu não sei qual é a demora que eles vão lá para fazer, porque ficar 2 semanas. Ok, eu recomendo o senhor a contactar, portanto, o registro de passaporte. Para onde é que vai viajar? Para os Açores. Para os Açores. Ponta Delgada. Para Ponta Delgada. Portanto, entre em contacto com o Departamento de Estado em Ponta Delgada para fazer a marcação. Porquê? Porque há vários atrasos. Eu soube de pessoas que tiveram muita dificuldade devido à procura. Em finais de setembro será mais fácil, porque não há tantos imigrantes. Agora, antes de a sua esposa embarcar, tenha a certeza que já tem uma marcação feita durante essas 2 semanas, para depois não correr o risco de ficar em terra e não poder regressar aos Estados Unidos, porque para entrar nos Estados Unidos tem que ter o passaporte válido. Outra coisa, o passaporte está caducado há quanto tempo? Há 2 anos. Então está bem, é até 5 anos, portanto pode sair sem qualquer problema. Agora, a entrada, tenha a certeza que tem essa marcação para depois não ficar preso lá até o momento em que tenha a marcação disponível, está bem? Ok, muito obrigado, boa noite. Muitíssimo obrigado, muito boa noite. E isto, portanto, ainda bem que este telespectador tocou nesse aspecto, porque é essencial que quando sair aqui dos Estados Unidos já tenha a marcação feita para evitar depois o transtorno de andar lá para trás e para a frente à procura de uma marcação. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Sim, com a Maria. Olá, Rick. Olá, Maria, como é que está? Bem, obrigada. Rick, eu tenho cá a minha neta e ela vai viajar sexta-feira. Ela tem que fazer o teste do PCR. Que idade é que ela tem? Ela tem 12 anos. 12 anos sim. Portanto, até 12 anos não, mas já tem 12 anos, já está a contabilizar para os 13, já terá que fazer o teste. Sim. Tem que ser o PCR, não é? Não pode ser o outro. Não, pode ser o outro. Portanto, neste momento ainda poderá fazer o teste rápido 2 dias antes, até 48 horas antes da viagem, ou o PCR até 72 horas antes. Portanto, está aqui em Newark? Sim. Eu sou a mãe da Daniela. Sim. Poderá ir à clínica. À clínica da Lafayette, poderá ir também à Ann Street School na quarta-feira. Tenha a certeza que indica que vai viajar na sexta-feira para ter a certeza que eles lhe podem dar... Quarta-feira, amanhã, não é? Amanhã, sim. Amanhã mesmo. O PCR bom? Ou o outro? O PCR. Portanto, eu recomendo o PCR. Porquê? Porque faz o PCR. Se recebe o resultado, muito bem. Se não recebe o resultado até sexta-feira de manhã, pode sempre fazer o outro teste e tem os resultados logo aí. Está a perceber? Pelo menos tem 2 opções. Está bom? Ok, Rico. Obrigado. Obrigadíssima e um beijinho para a Daniela também. Está bem? Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Eu estou a falar com o Nick, não é? Sim, sou eu mesmo. Como é que está o senhor? Tudo bem? Eu estou bem, obrigado. Eu sou Beirão. Já está mais ou menos. E é Beirão de onde? Diga lá então. De Tondela. Então somos vizinhos, gente boa. Ora bem, quase, não é? Ora bem, olha, quase. O meu caso, muito bem, muito prazer, porque vocês fazem um programa excelente a informarem a comunidade que é isso que nós precisamos. Muito obrigado. O meu caso é o seguinte, é um caso diferente. Fala-se aqui em cartão de cidadão. Eu vou explicar o seguinte. Há 2 anos fui a Portugal e localizei-me ali em Almada. E fui aos serviços que têm de serviços de cidadão americano, cidadão, e fui lá, tive que me levantar muito cedo, 5 da manhã, para ir lá para a bicha, como a gente diz, não é? E quando lá cheguei ao guichê, diz-me a senhora, olha, eu perguntei, eu preciso de um cartão de cidadão. Diz, o senhor tem bilhete de identidade?
digo assim, tenho, mas dei-lhe o cartão de identidade e ela responde de dentro para mim. Este cartão é vitalício. Correto. Não, já está informado que não precisa de cartão de cidadão. Eu vim a confirmar. É verdade? Sim, sim. Ou será mentira? Sim, quando o cartão de cidadão é um documento que engloba a informação geral do português, ou seja, aí tem o número do bilhete de identidade, o cartão de contribuinte, o número de segurança social e também o número de assistência médica. Quando um cartão, um bilhete de identidade é emitido vitalício, ou seja, que não é necessário renovar, poderá ser por várias razões, essa informação está toda já contabilizada. Normalmente são emitidos devido à idade da pessoa ou devido, portanto, às circunstâncias, se já está reformado e tudo mais. Portanto, você não necessita do cartão de cidadão, porque o seu cartão, o seu bilhete de identidade como vitalício, dá-lhe todos os direitos inerentes ao cartão de cidadão. Está bom? Ora, muito bem, foi uma informação muito boa em que eu fico mais descansado por um motivo de que não me preocupo com o cidadão com o cartão de cidadão, uma vez que o senhor acaba por dizer que isso está correto. Está correto, está correto, está bom? Um bom dia para si, está bem? Saudações beirantes para si. Boa noite. Boa noite. Bye, bye. Eu penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. É a última chamada da noite. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? António Santos. Senhor Santos, muito boa noite. Em que é que posso ajudá-lo? Eu gostaria só de fazer eu queria apenas confirmar uma informação que há pouco ouvi na televisão e eu não cheguei a perceber completamente o resultado da chamada do senhor que fez essa pergunta, mas a minha pergunta era só para saber se realmente os cidadãos portugueses, porque eu nasci em Portugal, automaticamente sou cidadão português, embora eu tenha o meu cartão de cidadão que caducou em junho, por acaso, mas no meu passaporte tem o meu local de nascimento. Nós viajamos para Portugal. Se Portugal optar por fazer esta lei de que os americanos, ou quem viajar dos Estados Unidos, têm que fazer quarentena, eu também estou sujeito a essa regra ou os portugueses não estão sujeitos a essa regra? Ok. Neste momento temos que esperar pela informação do governo português. Está a perceber? Portanto, a recomendação da Comunidade Europeia é que todos aqueles que não sejam vacinados, americanos, que deverão, portanto, ou não entrar ou ser requerida a quarentena. Estamos à espera da recomendação ou do estipulado pelo governo português para sabermos exatamente com que linhas é que nos podemos cozer. Para já, o senhor pode entrar sem qualquer problema, sem qualquer quarentena, porque neste momento ainda tudo não passa de uma recomendação. Exato. Mas quando se diz americanos, estamos a falar de americanos de origem ou isso inclui praticamente qualquer pessoa que viaje daqui para lá? Estamos a falar de americanos que não têm qualquer afinidade a Portugal. Se o senhor tem uma afinidade a Portugal, é português, está no seu passaporte, diz que é português, portanto o tratamento é automaticamente diferente porque ninguém pode negar a entrada no seu país. Pois, eu não é o facto da entrada, é o facto de ter que fazer a quarentena. Correto, ainda não sabemos qual é a recomendação do governo português, está a perceber? Portanto, tudo o que possamos dizer neste momento é botarmos ideias para o ar, está bom? Ok, tudo bem. Obrigado, um bom dia. Vamos agora a um pequeno espaço comercial e já voltamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Eu estou um bocadinho triste porque hoje não há nem casamentos nem aniversários, mas temos sim a edição papel do Luso-Americano, que estará amanhã nas bancas. Por causa da variante Delta, a Europa ameaça com quarentena para cidadãos americanos. Uma ameaça.
Faleceu aos 99 anos o sócio mais antigo do clube português de Elizabeth, Eduardo Almeida, de seu nome. New Jersey espera esta noite 5 a 7 polegadas de chuva da tempestade Ida. Júbilo e Nuno Afonso, orgulho luso-americano, 2 advogados na cidade de Elizabeth. E temos também a informação do luso-americano, que é o novo chefe do 5º maior departamento de polícia em Massachusetts. Paul Oliveira, de New Bedford, tem como segundo no comando também o português Adelino Sousa. E foi assim o especial informação de hoje, terça-feira, último dia do mês de agosto. Amanhã voltaremos com o Luís Pires no primeiro dia de setembro. Por isso mesmo, tenha uma ótima noite. Fique com a telenovela Amor, Amor já de seguida. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.